Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um programa Espiritismo na Prática. Hoje eu vou dar um tema muito importante que é Desfazendo Sombras. Então, o tema hoje é muito interessante. Contamos novamente com a querida irmã Lara. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Sempre uma alegria estar aqui no Espiritismo na Prática. Boa noite a todos que estão aqui conosco. E o tema, gente, hoje é intrigante, não é? Exatamente, exatamente. Pessoal, se você não conhece nosso canal e querer conhecer, queira divulgar, queira aprender um pouquinho mais sobre Espiritismo, né? A gente tem. Eu convido você então a se inscrever no canal, a deixar seu like, comentar, compartilhar e divulgar também pro vídeo de hoje. Mas se você não conhece nosso canal, tem vários programas que nós temos aí, né? Então, temos programas soltos e temos programas que têm que estar organizados em playlist. Você sabe nosso conteúdo, nossos vídeos, né? Você vai poder então ver ali as playlists e acompanhar os programas que nós estamos realizando desde 2 anos atrás, né? Então, desde 2023. E, Lara, que você pode falar para nós sobre esse tema tão interessante e tão importante nos tempos de hoje? Pois é, né, Jefferson? Olha, gente, vou contar uma coisa para vocês. Tem uma frase do Emmanuel muito esclarecedora que ele diz assim: nenhum espírito. Estou falando com as minhas palavras, tá, gente? Porque eu não lembro a obra, não. Depois eu trago para vocês. Né? Ele diz que nenhum espírito que habita aqui a Terra tem tanta luz que não se admita nem que seja um bocadinho de sombra. E nem existe criatura com tanta sombra que não tenha ali uma certa faixa de luz, né? E é exatamente isso. Ou seja, nós somos ainda, neste planeta, nem somente luz e nem somente sombra, né? Todos nós temos o potencial de fazer o bem, desculpa, e o potencial de fazer o mal. Como é que é isso? Nossa, eu posso fazer o bem, posso fazer o mal? Pode, você que escolhe. Né? É uma escolha de cada um de nós, né? Então, para a gente desfazer essas sombras que nós ainda trazemos dentro de nós, que nós carregamos, o que a gente precisa fazer? Nos fixarmos na luz, né? Nessa luz que nós já possuímos, mesmo que pequenina, né? E fazer com que essa luz se expanda, cresça, né? A ponto de conseguir ser, nem que seja uma luzinha aí no nosso entorno, né? E como é que essa gente faz para essa luz crescer? Com a prática do bem, gente, com o exercício do amor, da fraternidade, né? Do aprimoramento intelectual, do aprimoramento moral, né? Agora, a gente não pode acreditar que esse trabalho que a gente precisa fazer, que a gente fala aqui repetidamente, né, Jefferson? Esse trabalho de aprimoramento que nos cabe realizar, né, seja aquele do menor esforço, né, que a gente gosta do trem do menor esforço, né, vou fazer isso aqui porque, né, exige menos, é igual quando a gente vai escolher nossa profissão, né, ultimamente o povo anda assim, vou fazer, eu queria ser engenheiro, desde criança eu queria ser engenheiro, nossa, mas o que é engenheiro estuda? Nossa, tem que estudar matemática, cálculo, isso, vou fazer isso não, vou fazer, não desmerecendo nenhuma profissão, tá, gente, não desmerecendo, mas a gente está falando aqui não só de afinidade, mas também das escolhas que a gente faz por não querer exercitar e desenvolver o nosso intelecto, né? Você tem ali o pendão para aquela coisa, mas em determinado momento da sua vida você vai dizer, isso vai exigir muito de mim, não vou fazer, né? Então, ao invés de você fazer ali, por exemplo, a engenharia, você vai fazer um outro curso, que não exija tanto, né, do seu raciocínio lógico, matemático, não é? Então, é a lei do menor esforço, né, gente? A gente dentro de casa, a gente faz isso, né? A gente fala assim, vou deixar isso aqui para depois, vou dar só uma varridinha aqui, amanhã eu limpo direito, né? Pois é. Então, olha, as sombras,
as trevas do mundo, elas têm um peso, grande, né, porque no nosso mundo, gente, o nosso mundo é um mundo de sombra, né, um planeta de prova e expiação é um planeta onde impera o mal, não é um planeta onde impera o bem, né, olha no seu entorno quanta maldade está acontecendo, né? Então, esse peso que ainda das trevas que ainda nos envolve, sem a gente exercer o esforço necessário para nos livrarmos dele, sem a gente ter disciplina para nos sintonizarmos aí com o bem, essas sombras acabam por perturbar a nossa vida, né? Elas vão fazendo aí com que a gente enxergue os defeitos, os enganos, os crimes, as cicatrizes, né, as feridas que caracterizam a nossa humanidade. E a gente só se fixa nisso, né? Ao invés da gente olhar para o outro, isso, gente, é uma coisa muito interessante, porque a gente faz isso o tempo inteiro. Né? A gente olha para o outro, por exemplo, só você abrir o jornal aí que você vai ver, né? É maldade para todo lado, né? O trem errado é da primeira página à última do jornal, né? Para quem lê jornal, me desculpe, eu não leio, não assisto televisão, né? Então, quem lê aí sabe bem do que eu estou falando. E não, eu não sou desinformada, viu, gente? Mas a gente tem a mania, por exemplo, você pega ali uma pessoa, fez, por exemplo, fez uma maldade, matou alguém. Nossa, essa pessoa merece isso, merece arder no mármore do inferno, merece ir preso, merece estar morto. Mas olha, ok, ele errou. Você não erra, não? Não erro desse jeito, Lara. Ok, tudo bem. Mas você não tem a menor condição de ter um olhar diferente para ele? Para esse que errou tanto? Porque e lá atrás? Se hoje você não erra tanto, e lá atrás, o quanto você já não errou? O quanto eu já não errei? Ah, gente, a gente erra muito. E erra gravemente. Então, a gente aprender a ter um outro olhar sobre o outro e enxergar que, por exemplo, às vezes aquele que matou, que cometeu uma barbárie, é um pai excelente para o filho que tem. É um pai que exige que a criança estude, né? Acontece. É um filho que cuida da mãe. Então, veja, a gente precisa ter um outro olhar. Claro que eu não estou falando que tem que passar a mão na cabeça do errado, não, gente. Erro é erro e tem que ser corrigido. Se você cometer um crime, você tem consequência. Não tem esse negócio de você, mais ou menos, eu sou vítima da minha situação. Ninguém é vítima de nada, não. Não ser das suas próprias escolhas. Né? Então, mas ter um olhar mais fraterno e caridoso é assim que a gente desfaz as sombras dentro da gente. É verdade, né, velho? É interessante que, a questão 121 de O Livro dos Espíritos fala que nós nascemos simples e ignorantes. E quando Deus nos criou para a gente poder alcançar a perfeição. E a perfeição, ela passa por várias etapas, vários estágios da vida, nossa jornada evolutiva. Então, é comum que nós passemos pela jornada do mal, da maldade, jornada do erro, do equívoco, das atitudes e hábitos que não são bons, né? Ou da irracionalidade em alguns casos. Mas tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Agora, o que eu acredito é que quando a pessoa persiste no erro, sabendo que está errada, aí que mora o perigo, né? Aí que a sombra realmente ela se torna totalmente, assim, quase que arraigada, né, entre aspas, né, no espírito da pessoa, porque a pessoa não quer mudar, não quer transformar-se em luz. E aí, nesse sentido, a pessoa acaba é, recebendo ao seu redor o convívio de espíritos e pessoas que têm o mesmo sentido de vida, mesmas buscas, mesmas
atitudes e hábitos que ela tem. Então, isso fortalece e alimentam-se uns aos outros, tanto as pessoas que se envolvem, quanto os espíritos que se envolvem com aquela pessoa. Então, a questão é que a gente poderia, agora foi muito bem, a gente poderia muitas vezes, lá no passado, muito bem lá no passado, quando a gente não conhecia Jesus ainda, quando Jesus não tinha vindo na Terra, errar e justificar o erro, vamos dizer assim. A gente não sabia a verdade, não conhecia a verdade. E Deus, naquela época, era Deus de olho por olho, dente por dente. Se tu me bateu, eu bato também. Se tu me roubar, eu roubo também. Né? Então, aí a gente vê a nossa primitividade, nosso primarismo no sentido de conhecimento da verdade. Quando Jesus veio, ele trouxe a verdade, trouxe o ensinamento do Evangelho, trouxe todo o arcabouço que Deus lhe deu para que pudesse passar para nós, para que nós pudéssemos assimilar, entender, compreender e praticar aquilo que Jesus nos colocou, vivenciou e também praticou, né? Então, dali em diante, nós não somos mais ignorantes, nós somos agora pessoas que têm conhecimento, temos, ainda mais nos tempos de hoje, temos a internet, temos acesso a livros, temos acesso à informação como um todo, tanto informações boas quanto ruins, mas a busca nossa é de acordo com o nosso interesse, de acordo com nossos desejos. Então, se eu sou uma pessoa, é, vamos dizer assim, vazia mentalmente, né, que quer fazer o mal, quer continuar na mesmice, arraigado nas paixões humanas, nas questões do mundo, eu vou estar buscando atitudes e praticando e buscando conhecimento nessa área. Se eu quero me levar a Deus, então eu vou buscar me levar a Deus através daquilo que vai me nutrir para a luz. A luz está em nós, ela existe em nós. Só que o que acontece? Quando eu busco fazer o mal, busco viver a iniquidade, o equívoco, os erros, vivendo nos erros, eu estou criando sombras em mim. Estou trazendo à tona, né, aquilo que está mais dominante em mim. Porque o que nós somos, na verdade, a gente é luz. Essa é a verdade, somos luz. A luz de Deus na Terra. Agora, o que nos faz ter sombras? Porque é a vontade, o desejo de a gente manter-se naquela inércia, naquele sentido de não fazer nada. Como ela falou, né? Naquela preguiça de buscar se aprimorar, se autoconhecer, buscar a Deus, porque isso e requer um esforço muito grande. Porque no mundo que a gente vive hoje é um mundo de material, um mundo que nos dá prazeres que não são interessantes. Mas, se nós acordamos, despertamos, entendemos que nós não somos a carne, nós somos o espírito, então iniciaremos uma jornada de busca de autoconhecimento, em primeiro lugar, e depois de busca pelo espírito, em elevar e transformar o espírito. Logo, a gente então consegue começar a absorver esses nutrientes, né, espiritual, através do conhecimento, através da prática, do estudo, aonde a gente vai então começar a dissolver de nós, eliminar de nós todas as sombras. Então, desfazendo as sombras é você começar a despertar, ver, olhar, nossa, será que essa atitude que eu estou fazendo é certa, é correta? Será que esse pensamento que eu estou tendo agora é bom, é ruim? Começar a refletir. Vai chegar um momento que você vai saber, você vai discernir automaticamente que aquilo não é bom e você vai impedir que aquilo surja na sua vida, seja no pensamento, seja numa ação, seja num hábito, numa interação, não importa. Então, a gente tem todos os recursos necessários, basta querer. Como a Lara muito bem falou, a gente não tem que ter preguiça, temos que estudar, aprender, compreender e nos aprimorar, porque a luz de Jesus está no alto, esperando a gente acordar, esperando a gente tirar de nós aquela venda que nos tampa nossos olhos, né? É, que traz aquela cegueira moral, aquela cegueira espiritual, que faz com que a gente, cada encarnação, a cada vez, a gente passe mais por dificuldades e problemas também. Pois é. E sabe o que acontece, Jefferson? Essa é uma questão de sintonia.
né? É realmente uma questão de sintonia. Quando a gente se sintoniza, quando a gente se permite sintonizar com as sombras, né, nós somos aí muitas vezes constrangidos, gente, né? Aqueles defeitos, aqueles vícios, né? Por exemplo, como o medo, como a incompreensão, a raiva, a irritabilidade, a aspereza no trato, né? E isso é que dá a gente se sintonizar com a sombra, gente, a gente realmente muda, né? E nós sabemos, né, gente, que, olha, muitos de nós, a grande maioria, né, a gente está aí numa situação de pântano, né, no charco mesmo, né? Então, agora a gente vai se deter nesse charco, nesse pântano? Não, a gente precisa seguir em frente, né? A gente precisa seguir em frente, além da lama, além do lodo, além do espinho. A gente tem muito para oferecer. Basta que a gente direcione a nossa vontade, né? É por isso que a gente precisa manter acesa dentro de nós, né? Aquela lâmpada, aquela chama acesa do conhecimento superior, gente, né? Avançar sempre, né? Para frente, é como o André Luiz fala, né? Caiu, sofreu a queda, levanta e segue em frente. Emmanuel fala a mesma coisa, a gente tem que ir para frente para o alto, né? Então, essa ignorância, essa delinquência que às vezes a gente se entrega, ou que às vezes a gente enxerga no outro, elas são enfermidades da alma ainda doente, apegada ao mal, e é preciso extirpar isso de nós, né? Se cada um, gente, realmente compreendesse a necessidade de fazer uma faxina, né? Dentro de nós mesmos, colocar para fora aqueles sentimentos ruins, aqueles pensamentos ruins, nos sintonizando com o mais alto, gente, o nosso planeta já seria diferente, né? Então, se a gente se dedicasse mais, gente, ao trabalho com Jesus, né, para que a ignorância possa ser dissipada, né, nos caminhos aí que a gente trilha, o mundo ia estar bem melhor, né? Mas muitas vezes a gente só enxerga o quê? Os nossos próprios interesses, né? A gente só enxerga aquilo que acha que é bom para nós. E isso é o quê? Egoísmo, né? Egoísmo, gente, é inferioridade, é primitivismo da alma, né? A gente precisa extirpar isso de nós. Como que a gente faz isso? Se educando intelectualmente, moralmente, espiritualmente, né? Por quê? Para onde a gente olha no mundo hoje, gente, o que a gente encontra? Orgulho e egoísmo, né? A gente acha o egoísmo naquela inteligência ali, aquela pessoa muito inteligente, né? E que se acomoda, porque não quer ter o sacrifício da luta, do bom combate, para a vitória do bem dentro dele mesmo. A gente vê egoísmo na riqueza que não é bem utilizada, né? Que não auxilia na evolução das criaturas. A gente vê egoísmo naqueles que nos dirigem a vida em comunidade, né? E que são o quê? Apaixonados pelo poder. Gente, é o que a gente está vendo. Não vou falar nada, né? Vocês sabem bem. Vocês têm olhos, né? Nós temos olhos e ouvidos, né? E pelo menos 2 neurônios, né? Para a gente ver aí, né? Ver, ouvir e raciocinar, né? Então, ué, né? A gente vê egoísmo naquele que se revolta, que se rebela, porque, não, eu quero que as coisas sejam do meu jeito, na hora que eu quero, do jeito que eu quero. Ora, isso é egoísmo, né? Nas pessoas que são intolerantes. A intolerância é uma forma de egoísmo. Naquele que só quer o prazer material, é outra forma de egoísmo, né? Agora, esses desequilíbrios,
eles não nascem do nada, eles nascem da ignorância, né? Essa ignorância que a gente dá falta de conhecimento, ignorância no sentido de falta de conhecimento, né? Porque ignorância é isso, é você ignorar, é você não conhecer, né? Quanto mais a gente carrega a ignorância, quanto mais a gente fica paralisado na inércia de não buscar o conhecimento, a nossa consciência, gente, fica, né? Não tem jeito dela se expandir, né? A gente fica aí preso, né, nessa noite de cegueira que a gente anda nela, né? Então, vamos pensar, né, gente? Vamos pensar, vamos tratar aí de nos melhorarmos para a gente aprender a fazer luz e desfazer as sombras. Exatamente, olha. E fazer luz requer trabalho, requer esforço, boa vontade, atitude, postura de quem tá, postura vencedora de si mesmo, né, vencer a si mesmo, seus próprios, hã, má tendência, seus próprios hábitos, né. E o Emmanuel, no livro Abrigo, que é uma obra excelente, eu recomendo vocês fazer a leitura de todo o livro, mas eu vou fazer uma leitura de um trechinho aqui, acho muito interessante. Estendamos a sementeira de luz, através da dedicação ao trabalho com Cristo, a fim de que a ignorância seja dissipada nos caminhos humanos. E depois segue o Emmanuel. Todo egoísmo não é senão inferioridade e primitivismo da alma, que nós que nos cabe suprimir com o recurso da educação. É o que a Lara falou agora, não vou nem falar porque a Lara falou muito bem, né, mas é exatamente isso. Nós precisamos transformar as sombras que há em nós em luz, que a luz já existe em nós. Nós que não queremos despertar, não queremos, deixar que ela se expanda em nós. Isso por quê? Porque a gente ainda quer viver, né, dos prazeres, das coisas, que não são prazerosas, que nos trazem algum atrativo, né, físico, material, e esquecemos que nós não somos carne, nós somos o corpo, nós somos espírito. Quando a gente desencarnar, a gente vai para o mundo espiritual, para a pátria espiritual. Aí a escolha está no dia de hoje. Eu quero desencarnar bem ou eu quero desencarnar mal? Será que todo esforço, todo suor que eu fizer na minha vida para poder me melhorar, me abastecer de coisas boas, nutrir minha alma de boas energias e bons pensamentos? Será que todo esse esforço, todo esse combate que eu tenho feito vai ser o suficiente para poder desencarnar bem? Ou será que tem algo que eu posso fazer a mais? Alguma renúncia que eu posso realizar, alguma atitude, uma postura que eu posso deixar de fazer, porque ela não é viável, não é ideal para quem quer se elevar. Então precisamos meditar, precisamos aprender a ter sinceridade conosco mesmo. Por que digo isso? Porque muitas vezes a gente vê, eu sei que aquilo é errado, mas vou fazer só hoje. Hoje eu vou fazer porque estou com vontade de fazer isso, vou fazer, vou cometer esse. É igual a dieta, né? Segunda-feira começa a dieta. Então a pessoa, então esse sábado, domingo vou me empanturrar de comida, até não poder mais. Mas aí segunda-feira, aí vamos supor que eu, né, ganhei uns 5 quilos ali, né? Aí o sábado é dia que eu posso esbanjar, né? Aí eu perco 5 quilos que eu ganhei no fim de semana, na semana. Outro sábado eu recorro novamente, recupero os 5 quilos que eu perdi e vou, se perde 5, perde 5, ganha 5, né? Então é igual isso. Então nós precisamos ter sinceridade, seriedade conosco mesmo. A vida não é uma brincadeira, a vida não é uma coisa que a gente tem que usar com insanidade, com irracionalidade. A vida é algo sério. Se você, se eu, se a Lara, se nós estamos aqui nesse momento, é porque nós temos uma missão a cumprir. Uma missão além de forma comunitária, uma missão própria nossa, que é evoluir, cooperar com Jesus aqui na Terra. Se a gente realmente é cristão, se a gente realmente é espírita cristão,
Então, temos que renunciar a algumas atitudes, aos hábitos que nos levam sombras, que nos trazem sombra na nossa vida. Porque eu não consigo entender ainda, né, por que que algumas pessoas, utilizam-se de atitudes e equívocos ou buscam atitudes equívocas, sendo espírito, sendo cristão. Um exemplo, né, é a questão do aborto. Tem espírito que concorda com o aborto, sendo que o espiritismo fala que isso não é. Na verdade, todas as religiões, cristão, né, falam que o aborto não é algo que Cristo concorda, que Jesus concorda. Então, gente, nós temos que semear o bem, ser sinceros conosco mesmos, buscar nos despertar e transformar nossa vida. Que a vida, essa oportunidade que a gente está tendo agora, talvez seja a última nossa. E aí você quer despertar? Eu estou lutando com minhas más tendências, com minhas más atitudes, meus pensamentos negativos. Estou lutando, estou tentando fazer um bom combate, mas sempre dá fazer um pouquinho mais. Então, Lara, faça suas considerações finais. Pois é, sempre dá para fazer um bocadinho mais, né, gente? Basta que a gente tenha boa vontade. Olha, a gente precisa aprender a conhecer a nossa condição. Qual é a nossa condição? Nós somos usufrutuários das possibilidades da vida, né? Onde quer que a gente se encontre, do jeito que a gente está, né? Então a gente precisa compreender que o tempo, que a existência, nos é dada por empréstimo pelo Pai, né? Então, e a gente vai precisar prestar conta disso. A existência não é a vida, tá, gente? A vida, nós temos uma vida. A partir do momento que o Pai nos cria, nós temos vida. Existência são as reencarnações aí que nós, né, estamos aí nesse ciclo. E isso é um empréstimo do Pai. Né? É Ele que nos dá a possibilidade de ocuparmos um corpo material para que a gente passe pelas experiências necessárias. E nós vamos ter que prestar conta disso, gente. Então não é mais fácil eu oferecer o meu melhor, dar o melhor de mim, buscar as coisas superiores, as coisas do espírito, não é? Buscar no próximo um irmão, segundo o que Jesus nos ensinou. Jesus é o nosso melhor exemplo, não é? Então, vamos aprender a caminhar de forma melhor, gente, né? Porque, olha, a gente já passou por muita coisa e a gente ainda vai passar por muitas outras, né? Mas nós não somos mais essas crianças infantis que muitas vezes a gente acha que é, né? Muitas vezes as nossas atitudes aí são de crianças birrentas. E nós não somos assim. A gente já tem a luz da compreensão, a luz do raciocínio. Se a gente não utilizar isso, a gente não vai conseguir dissipar esse nevoeiro da ignorância aí que, né, em torno dos nossos próprios passos. Nós temos que aprender a fazer com que o egoísmo ceda lugar ao amor. Porque o amor, gente, é movimento. O que é o amor? É eu sair de mim mesma em direção ao outro, né? E o amor é movimento. É este movimento que nós fazemos na construção de um mundo melhor, mais elevado, mais feliz. Mas isso depende de mim, não do outro. Depende de mim. Porque se eu me melhoro, o meu entorno se melhora. Se você quer um mundo melhor, com menos sombras, comece desfazendo as sombras dentro de você. Comece sendo você melhor. Comece sendo mais gentil, mais caridoso, mais fraterno, mais amoroso, mais justo, mais misericordioso.
porque aí tudo vai se melhorar. Somos nós que temos que nos melhorar, não o outro. Vamos pensar nisso. Porque quando eu trabalho no meu aprimoramento, quando eu trabalho para desfazer essas sombras que eu ainda carrego, eu faço luz. E se eu faço luz, meu caminho é mais claro. Vamos pensar nisso. E só para terminar, se eu pudesse fazer, queria fazer uma brincadeira, né? Se eu pudesse voltar ao passado, tivesse uma máquina do tempo, pudesse voltar ao passado, faria para Jesus. Jesus, não se esqueça do vigiar e orar, mas também não se esqueça do estudar, porque é muito importante a gente estudar, né? Porque é complicado a gente ter o conhecimento, ter o conhecimento à nossa volta, e a gente não buscar estudo, né? A gente negligenciar o estudo. Pessoal, antes a gente terminar aqui, queria cuidar agora para fazer a nosso merchan aqui, né, Lari? Pois é, gente, se você não é inscrito aí aqui no Espiritismo na Prática, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe o vídeo. A gente sempre fala da importância de compartilhar o vídeo aí com as mensagens espíritas, né? Porque a mensagem espírita, gente, traz muito consolo, porque ela esclarece, ela traz entendimento, ela nos ajuda a encontrar serenidade, equilíbrio. Então, se você gostou, compartilha. Se inscreva aqui no canal do Jefferson, se inscreva lá no meu canal, se você não conhece, procura lá no YouTube, @Fé para Quê. A gente tem estudo, a gente tem poesia, a gente tem oração, vai lá visitar aí, vai tá chegando novidade por aí também. Visitem os nossos blogs aqui, a gente escreve, tem texto, né? Tem sugestão de livro, vai lá, dá uma olhadinha lá, porque a gente está precisando espalhar no mundo aí coisas boas, não é? Não só futilidades. Exatamente. E tanto os endereços que a Laura citou, está aqui embaixo na descrição também. Você pode acessar aí, caso vocês não conseguirem encontrar, né? Pessoal, muito obrigado a todos vocês pela presença de hoje. Agradecemos a vocês um ótimo domingo, boa semana. Lara, boa noite. Boa noite, Jefferson. Boa noite a todos. Até o próximo domingo. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até mais, gente. Até mais. E vamos estudar.